Tenho a honra e a alegria de receber aqui na sala a Isabel Pimentel de Castro Pinto, o grande poeta Alexei Bueno, que acaba de lançar livro novo, O Sono dos Humildes, editado pela Patuá, de Eduardo Lacerda, uma editora de responsa e de respeito, e que vem mais uma vez aqui. Ele já falou nessa biblioteca sobre a antologia que ele fez, Poemas da Escravidão, agora vem falar do seu livro, aí, candidato a todos os prêmios do ano. Né? E aí, Alex, vem preparado? Já está preparando o discurso para receber os prêmios, não? O prêmio de Brasília, eu não. Você já ganhou o Candango. Já ganhou o Candango. É um prêmio de respeito da Universidade de Brasília. Sim, não, fiquei muito feliz com isso. Mas a questão que de uns anos para cá estão usando um método um pouco estilo entrega do Oscar para os prêmios. Quer dizer, há uma lista de finalistas, que é sempre uma propaganda importante para os autores, essa coisa toda, mas aí o vencedor só é sabido em loco, abre exatamente como entrega do Oscar. O problema desse formato é que o Brasil é um país continental e daqueles 10 finalistas, 9 não vão ganhar. Quer dizer, para um cara sair de Rio Branco, de Uruguaiana, ir para São Paulo, para o Rio, para Brasília, sem saber que ganhou, fica muito complicado. Quem não é da cidade complica a coisa. Aí fica mais ou menos uma entrega virtual. Até quando eu ganhei 2 vezes Jabuti, tudo saía a lista dos finalistas, depois saía na imprensa, você recebia um telefonema, no geral, comunicando que você tinha sido vencedor. Obviamente, cada um aparecia na entrega. Mas esse sistema que já foi adotado pelo Jabuti, em 2017 eu fui finalista. Uma das 3 vezes que eu fui finalista como tradução, eu me considero muito bom tradutor de poesia, que não é uma coisa fácil, como nós sabemos, e uma tradução de fidelidade canina, tanto na forma quanto na essência. Eu só traduzo a rigor poesia em forma fixa, que é mais difícil, e eu nunca ganhei. 3 vezes eu fui finalista e não ganhei. Acho que pelo menos uma delas eu tinha que ter ganho, tinha que ter recebido. Então, esse negócio de você não saber, só abrir o envelope na hora, the winner is, é complicado. Mas a sua premiação pelo Candango é uma premiação importante, porque, segundo Pires Batista Bender, gaúcha, né? O poeta Alexei Bueno faz parte do seleto grupo de autores que escrevem poesia metafísica no Brasil hoje, por meio da sondagem metafísica das ideias eternas, captadas do gênio das civilizações clássicas. Alexei propõe a poesia como instância de reflexão sobre a vida e o ser. Então, se já não é fácil você tratar de poesia, vender poesia, editar poesia no Brasil, imagina poesia metafísica. Você acha que poesia metafísica define bem o seu fazer poético? Porque é como você disse, você é tradutor, você é organizador de antologias, você é multifaceta. Sim, mas não, acho que a palavra está correta, porque talvez o tema mais recorrente em toda a poesia que eu escrevi na vida, com formas muito variadas, quer dizer, mais ou menos metade em versos livres e metade em forma fixa. São coisas que não são intercambiáveis. É impossível imaginar certos poemas em verso livre, é impossível imaginar outros sem ser em verso livre e vice-versa. Mas talvez o tema central meu seja um dos temas maiores da poesia de todos os tempos, que é o tempo. No tempo está englobado tudo, quer dizer, a questão do ser, essa questão ontológica, o ser e o tempo são coisas que se manifestam de forma inseparável, e a passagem do tempo, que é essa grande tragédia da condição humana, né? Essa coisa, como dizia o Heidegger, de nós nascemos como ser para a morte, cuja única solução possível seria uma saída transcendente, porque o nosso grande Albert Camus tinha aquela ideia
mito de Sísifo, de um Sísifo feliz. Eu não imagino um Sísifo feliz nenhum. Sísifo é um desgraçado. Se ele não tiver uma saída transcendente, tem que assumir a miséria da condição humana, que eu não tenho eufemismo sobre esse aspecto. Então, eu aceito plenamente o rótulo de metafísico, já que há coisas que a poesia é minha, que são muito humorísticas, muito ligadas até ao cotidiano, que sai um pouco disso, mas eu creio que o mais importante merece esse rótulo e eu aceito plenamente. João Cabral tinha horror a esse rótulo, mas o João Cabral fazia um pouco de gênero. Eu conheci bem João Cabral, um poeta magistral, mas o que ele falava sobre estética é altamente duvidoso, que ele gostava de fazer um pouco de gênero. Disso eu não tenho a menor dúvida. E grandes amigos meus, como Arnaldo Saraiva, que foi amigo íntimo de João Cabral, quando João Cabral trabalhou como diplomata no Porto, eram inseparáveis. O Arnaldo Saraiva confirma plenamente essa espécie de epatele bourgeois, de fazer gênero do nosso grande João Cabral. O Arnaldo Saraiva faz parte da fortuna crítica do seu livro, que acaba de ser lançado pela Patuá. O Arnaldo Saraiva tem uma frase bastante definitiva: a mais poderosa voz da poesia brasileira revelada nas últimas décadas. Fico muito feliz. Não é pouca responsabilidade, não, isso é o Alex. Eu também acho, mas eu fico muito feliz, mas é um grande amigo, né? Vindo dos amigos, a amizade sempre pesa um pouco, mas eu fico muito feliz. O Arnaldo é uma grandíssima figura e seguramente é o homem que mais conhece o Brasil, não só literatura, tudo do Brasil em Portugal é o Arnaldo Saraiva. Não há grande crítico, grande pessoano, grande conhecedor do cordel português e do cordel brasileiro. O Arnaldo tem a maior coleção de folhetos de cordel portugueses, tirando a coleção da Biblioteca Nacional de lá, que é uma coisa espantosa. Eu fui curador de uma exposição de partes dessa coleção na Casa de Rui Barbosa, que foi uma maravilha. Então, é um grande conhecedor, um grande amigo do Brasil e também amigo meu. Então, eu fico feliz, mas é suspeito. Mas não é suspeito, não, porque é um grande intelectual. Escuta, aí quando eu li essa definição da Mires e essa frase do Arnaldo Saraiva, logo me ocorreu o seguinte: qual será a grande... Então eu pensei assim, quais são, na minha opinião, os poetas fundadores da poesia? Acho que Rumi, em Cônia, Dante Alighieri, em Florença. Eu tenho netos com origem em Florença, né? Foi o casamento da minha filha lá, discussei lá no Palácio dos Médici. William Shakespeare, em Stratford-upon-Avon, Luís de Camões, né? Aqui, qual dessas... E o pai de todo mundo, que é Homero, né? Sem Homero, nós não temos... Homero, claro. Inclusive, a Guerra de Troia, toda aquela maravilha que é o teatro grego, da qual nós temos apenas fragmentos, que são 7 peças do Ésquilo, 7 peças do Sófocles e 19 do Eurípides, sendo que uma, ao que tudo indica, seguramente ela é apócrifa. Mas aqui o tema de boa parte de todo o grande teatro grego continua sendo a Guerra de Troia. Eu tenho um livro... Não existiria Freud sem Homero. Não existiria, também, exatamente, sem os Atreides, sem aquela coisa toda, sem a tragédia grega, sobretudo que sai, em grande parte, sai da Guerra de Troia. Eu tenho um livro aqui, que é um desses livros deliciosos, um livro publicado na França, na década de 1870, por Henri Decoq, que era um cara que fazia livros populares. Chama A Histoire de Coquille Célèbre, a história dos cornos célebres, que é uma maravilha, que tem uma imagem de abertura, que é uma enorme procissão de homens cabisbaixos, carregando um andor com um trono. E nesse trono, todos com chifre na cabeça, como vikings, assim. E quem está nesse trono? Menelau, casado com Helena de Troia. E o grande corno histórico. É uma hora de todo, tanto que ele abre o livro, e a frase que abre o livro é esta: Menelau, se é um corno que deu o que falar, foi este. É um negócio hilariante. Nós não podemos perder o humor, né, com essas coisas. É de 1870. É uma edição toda ilustrada,
impressa em Paris, mas que eu comprei em Lisboa, e você rola de rir. Então, essas coisas são muito boas. Mas o Homero é o pai de todo mundo, dando em Roma essa figura extraordinária do Virgílio, que a Eneida, em alguns versos, ficaram inacabados, mas é uma coisa monumental, como transposição do estilo homérico para uma criação mítica de Roma. E, né, para falar dos épicos, né, como se lembrou do nosso insuperável Camões, sempre ao lado dele o nosso Torquato Tasso, que é Jerusalém Liberata e os Lusíadas são as duas grandes epopeias da cristandade. Quer dizer, pode-se falar também oh, meu Deus, do Milton, né, do Paraíso Perdido, mas o Milton, o Milton é uma coisa que sempre me incomodou um pouco, apesar do verso magistral, da capacidade de projeção visual incrível do Milton, que é aquela figura de Deus muito antropomorfa para o meu gosto. Mas o livro é um poema também extraordinário. Mas eu acho que, como na poesia moderna eu falo no sentido estrito da moderna, daquela de Constantinopla para cá, os dois grandes épicos são realmente o nosso Camões e Torquato Tasso, que escreveu um soneto para Camões. A literatura circulava loucamente. É soneto que eu traduzi, aliás, está no meu 5 séculos de poesia, que são sonetos, são poemas traduzidos meus. Desde San Juan de la Cruz até Apolinéia, Rubem Dario, etc. É um time muito vasto e muito bom. Eu li Torquato Tasso com 14 anos no seminário redentorista em Campina Grande, e li como se fosse como se fosse um livro juvenil de aventura, né? É um livro de aventura. É um livro de aventuras. Há uma extraordinária tradução portuguesa do século XIX, na exata oitava heróica, que é a mesmíssima do Lusíadas. Essa tradução foi reeditada pelo nosso amigo Zé Mário Pereira. Eu escrevi um dos textos de apresentação, outro é do Marco Lucchesi, já tem muitos anos isso. É uma tradução espetacular. Para quem não lê italiano, é como se lesse o original, não se perde nada. Eu acho que é uma das maiores traduções para a língua portuguesa que já feitas até hoje. E a Jerusalém tem essa coisa incrível. Lá tem um lado épico, quer dizer, heróico, bélico mesmo, que é central. Tem um lado religioso, que é um combate divino, diabólico no meio daquilo tudo. E tem a parte amorosa no meio. Então, há uma parte romanesca, que é a intriga amorosa junto com o religioso e junto com o bélico. É uma coisa magnífica, é uma coisa monumental. Agora, eu acho, pelo menos que pela minha leitura agora, bem recente, ontem eu li o Sono dos Humildes, eu acho que há uma influência grande na sua poesia dos líricos românticos. Acho que Horácio é importante na tua poesia, não é? Sim, sim, mas sobretudo num livro que eu escrevi muito jovem, mas eu considero um dos meus melhores livros. É um livro que foi escrito em 84, então eu tinha 21 anos, que se chama Poemas Gregos. Apesar do nome gregos, seria mais greco-latino, de greco-romano, digamos assim, porque tem uma influência muito forte do Horácio, como há no Fernando Pessoa Ricardo Reis, no magistral Ricardo Reis e do Fernando Pessoa. Nesse livro, Poemas Gregos, como eu falei, um livro escrito em 84, muito rapidamente, em 2 meses, eu baixou o santo, eu escrevi tudo naquelas formas típicas. Isso aqui está nessa edição impossível de ser encontrado. Foram tirados 50 exemplares. Quando eu fiz 50 anos, eu fiz essa tiragem com toda a minha poesia, que era completa, já não é mais, já saíram 4 livros depois disso, então de completa não tem mais nada. Mas o que eu tinha escrito até 2013 está aí. Então, o Poemas Gregos, que é onde se mais sente, apesar de ser um romano, a influência de Horácio está exatamente aqui. Eu sou muito ligado ao simbolismo, e, sobretudo, ao pós-simbolismo, Nilma. O pós-simbolismo, quer dizer, no qual entra o Fernando Pessoa, ele mesmo, Paul Valéry, que é um poeta que tem uma atração imensa, Yeats, Rilke, sobretudo. Talvez a minha base mais importante seja essa. Agora, desde a infância, uma grande paixão pelos românticos brasileiros, que eu mantenho até hoje, com destaque evidente para Castro Alves e Gonçalves. Também tem Álvares de Azevedo. Sim, Álvares de Azevedo, Casimiro, o Fagundes Varela, que é um poeta extraordinário, maior do que se pensa, do que se recorda, sobretudo.
Também Laurindo Rabelo e Junqueira Freire têm poemas absolutamente admiráveis. Esses 6 ou 7 grandes poetas românticos brasileiros foram uma geração extraordinária, ainda mais quando nós pensamos que o que morreu mais velho de todos eles, que foi Gonçalves Dias, tinha 41 anos de idade. Era um monte de crianças, era uma coisa impressionante. Álvares de Azevedo é da mesma patota do poeta baiano, do grande baiano romântico. Né? Sim, o Álvares morre com 20, né? É o mais novo de todos. O Casimiro com 21 é de todos, dos românticos, o mais novo. O Junqueira Freire, também baiano, do Inspirações do Claustro, morre com 22, ia fazer 23, mas não chega a fazer. E o Castro Alves, que é o borbulhado gênio, põe gênio nisso, com 24. Então, o grande Fagundes Varela com 33, Laurindo Rabelo com 38, e o Matusalém dessa grande geração, que é o nosso Gonçalves Dias, poeta genial, com 41. Quer dizer, é extraordinário o que as pessoas conseguiam fazer com pouco tempo de vida, numa época que realmente a expectativa de vida era muito baixa, pré-Pasteur e pré-antibiótico. Nós devemos, e pré-vacina, que também foi de Pasteur, nós também estamos perto de Jenner, Pasteur, etc., etc. No final, Alexander Fleming, nós estamos todos vivos graças a esses caras. Olha aqui, você é um grande, talvez, você é o maior especialista que eu conheço em Augusto dos Anjos, que é o patrono da cadeira número 1 da Academia Paraibana de Letras, que eu ocupo. Você situa Augusto aí nesse pós-simbolismo ou mais numa poesia metafísica, como poesia... Não, ele chega em certos poemas, ele é completamente místico, ele chega à poesia mística. Um soneto como O Último Aviso, quando o homem resgatado da cegueira vir Deus num simples grão de avelha errante, terá nascido neste mesmo instante a mineralogia derradeira, etc. Ele chega às minhas roupas, quero até rompê-las, quero arrancado das prisões carnais, viver na luz dos astros imortais, abraçado com todas as estrelas. Isso é poesia mística do mais alto nível. Eu considero Augusto dos Anjos um simbolista expressionista, quer dizer, nós tivemos 3 grandes simbolistas, isso é uma teoria minha, tanto que como existe a famosa trindade parnasiana, que seria Raimundo Correia, Alberto de Oliveira e Olavo Bilac, que eu falo que nós tivemos a trindade simbolista, que é Cruz de Souza, o grande Afonso de Guimarães e o genial Augusto dos Anjos. No final de Cruz de Souza, no final de Faróis, e num poema, sobretudo como Ébrios e Cegos, Cruz de Souza já chega ao expressionismo total. Augusto dos Anjos começa diretamente simbolista. Se pegar um poema como um soneto como Vandalismo, ele é completamente simbolista, e não só este, e com um grande influxo de Cruz de Souza. Mas, em certo momento, ainda muito jovem, lá por 1905, 1916, ele cria um expressionismo sui generis, cria quase ex nihilo, que aquilo não existia. O Augusto dos Anjos está muito mais perto dos expressionistas alemães daquela época do que qualquer coisa que se escrevia em língua portuguesa. Com um poeta com uma estranhíssima semelhança com um poeta argentino, que é pouco conhecido no Brasil, mas muito popular lá, que é o Palacios, que usava o pseudônimo de Alma Fuerte, que é impossível que um tenha conhecido o outro. E, no entanto, há semelhanças em alguns poemas, semelhanças absurdas. Isso, para mim, é um enigma literário sobre o qual eu ainda espero me debruçar algum dia. Mas eu considero o Augusto dos Anjos um simbolista expressionista. Um poeta que, como dizia Alto Maria Carpo, poeta mais original da poesia brasileira. Meu coração tem catedrais imensas, templos de priscas e longínquas datas. No nome de amor em serenatas, canta aleluia no final das crenças. Completo. Da ogiva fuge dos colunatas. Vertem lustrais, completo. Intensas cintilações de lâmpadas suspensas e os ametistas, os corões das pratas. Como os velhos templários medievais, receiam um dia nestas catedrais e nestes templos claros e risonhos, tendo os gládios e bandidos as astas, no desespero dos iconoclastas, quebrei a imagem dos meus amigos. Aí você tem uma variedade. Cada verso, a Isabel está aplaudindo ali, cada verso é candidata a melhor verso da literatura. É uma coisa extraordinária. E um famoso crítico brasileiro já escreveu, eu não vou dizer quem escreveu no início de carreira,
que Augusto dos Anjos muito raramente conseguia escrever um verso que prestasse. Para mim, é o autor dos versos mais espantosos da poesia brasileira. É não saber o que é um verso. O que é o verso? O verso é uma unidade sonora que tem uma função mnemônica, uma sonora conceitual. Se há um homem que escreveu versos geniais, a mancheira, como dizia o Castro nesse país, foi Augusto dos Anjos. Então, dizer que poucas vezes na vida Augusto dos Anjos escreveu um verso que prestasse são coisas espantosas, mas são as misérias da crítica, né? Que como falava o Vigny, servidão, miséria militar, servidão, miséria crítica, que nós sofremos muito no Brasil, que no Brasil, infelizmente, nós vivemos num país onde muita coisa é precária, se não tudo. A sua poesia é muito original, essa sua poesia metafísica, mas eu sinto também alguns laivos do Fernando Pessoa e do Cruz e Souza. Quer dizer, não é Augusto, não é o pós-simbolista que você mais venera também. Eu tenho uma... Do Cruz e Souza, do qual eu creio que sou um grande conhecedor. Ano passado, eu fiz a exposição, eu fiz a atualização da Aguilar do Cruz de Souza. Duplicou a edição anterior, de 61, feita pelo grande autor do Panorama do movimento simbolista brasileiro, André Muricy. Eu fui curador da exposição do 100 anos de morte dele na Biblioteca Nacional 98, e ano passado, isso é uma coisa muito importante, ninguém sabe no Brasil, saiu a primeira antologia do Cruz de Souza em Portugal, uma antologia grande, com um longo prefácio que eu organizei também. Mas eu não sinto nenhuma ligação da minha poesia com Cruz de Souza. Pessoa, sim. Fernando Pessoa tem uma proximidade... mas aí o caso do Pessoa é uma quantidade de afinidade muito grande. Tem uma visão do mundo muito parecida com a do Pessoa. Então, sendo um poeta avassalador daquela grandeza, não há como não passar alguma coisa do Pessoa. Isso eu reconheço, confessadamente. Agora eu vou te falar de grandes traduções suas. Raven, Nevermore, Edgar Allan Poe, né? Isso. O Gerard Nerval, Stéphane Mallarmé, né? Un coup de deux jamais abolirá Lazare. Né? Isso. Esse é um poema enorme. Eu traduzi um pequeno soneto, que é um poema no qual ele fala sobre o Vasco da Gama, que, aliás, é um belíssimo soneto, é um sonetinho que ele fala sobre o Vasco da Gama. Ele fala Vasco, le pâle, le souris de pâle Vasco. Eu não traduzi como Vasco, eu traduzi como Gama, que em Portugal ninguém fala Vasco, já que Vasco é um nome muito banal. Em Portugal você fala o Gama. Quando o Zé Agostinho Macedo, o arqui-inimigo do Bocage, péssimo poeta, um padre presepeiro igual poeta, escreveu, dizia que ia superar Camões, escreveu uma epopeia horrorosa chamada O Gama, que depois virou o Oriente. Então, eu traduzi Vasco como Gama, que Vasco, para nós, é um time de futebol, o time de São Cristóvão. Né? Da segunda divisão. Como você sabe que tem aquela galhofa da imensa torcida do Flamengo. Qual foi o cargo de Vasco da Gama? Vice-rei da Índia. Então, o vice está na história. Escuta, e Giacomo Leopardi? Giacomo Leopardi tem um poema, que é o poema mais famoso dele, O Infinito, né? Que tem tudo a ver com toda essa obra metafísica e tal, mas o poema mais emocionante dele, que eu mais gosto, é o poema que inspirou o Luchino Visconti, que fez um filme chamado Vague Stella dell'Orso. É verdade. É verdade. E aí ele fala no Il Giardino Gentilano, il giardino paterno giardino gentilano. Né? É verdade. Você também é um tradutor juramentado, como diria o Adorico Paraguaçu, eu só traduzo no geral. Eu já traduzi verso livre, mas eu traduzo no geral em forma fixa, porque o desafio, sobretudo quando é de língua inglesa, que eu leio a língua inglesa, tem uma grande tendência monossilábica, né? A quantidade de monossílabos em inglês é muito grande e as línguas românicas, como a nossa, as palavras são, em média, são maiores que inglês. Então, traduzir em inglês, apesar que eu já houve casos, há um poema que eu adoro, do Longfellow, que chama Excelsior, que eu traduzi
está neste livro. Esse poema saiu em português com uma facilidade absurda. Eu nunca mexi numa vírgula, não me deu trabalho nenhum. Agora, quando eu me meti a besta para traduzir a carga da Brigada Ligeira do Tênis, que são versos muito curtos, em 2 pés e versos muito curtos, eu traduzi de cabeça, mas que foi meses traduzindo. Eu acho que melhor que aquilo não sai, não. Mas foi um desafio extremamente difícil. O poema mais fácil para mim que eu traduzi na minha vida foi o do Longfellow, curiosamente, ambos de língua inglesa, e o mais difícil, a carga da Brigada Ligeira do Tênis, um americano e um inglês. Agora, esse desafio que me faz sendo. Olha, o nosso amigo comum, Astir Basílio, e como você me deram a honra de escrever no meu livro, que vai sair em outubro, antes de conversar, veio agora, fez mestrado em literatura russa e disse que o grande poeta do século XX na Rússia não é mais Vladimir Mayakovsky, mas Osip Mandelstam. Você conhece a obra de Osip Mandelstam? Conheço, eu li muito Neumann, sempre em tradução. Eu não sei russo. Tem um grande amigo em Moscou que fica me passando as novidades do atual conflito, que é sempre uma coisa muito triste. Mas eu não leio o russo, infelizmente. Eu sou letro, não aprendi. Muito adolescente, eu resolvi aprender o alfabeto cirílico e o russo especificamente, e sei mais ou menos soletrar aquilo, mas não sei a tonicidade das palavras. O russo não tem acento, a tonicidade é muito complicada. Agora... A sua vida vai ser facilitada porque o Astier está fazendo uma antologia, e acabou de publicar um folheto de cordel chamado O Sol do Machado, só com traduções. Ele vai te mandar um exemplar. Sim, mas o Mandelstam é um poeta absolutamente fabuloso. Aliás, a poesia russa do século XX é de uma riqueza inacreditável, com estilos totalmente diversos. Você pegar um Pasternak, um Yesenin, como uma Akhmatov, meu Deus, a Tsvetaeva, que se enforcou. Olha a quantidade de suicídios aí, só dos que eu falei, 3 já se mataram. A quantidade de russos que se matou no século XX é uma coisa de louco. É muito rica e é considerada a época, a Idade de Prata, porque o Pushkin, a Idade de Ouro é o Pushkin, a veneração pelo Pushkin na Rússia é mais ou menos como a veneração pelo Mikhail Eminetko, que eu também sou ali em tradução, apesar que eu consigo ler um pouco de romeno, e é um poeta absolutamente genial na Romênia. São realmente os poetas nacionais. Esses países, como nós aqui na América, esses países do leste europeu, eles não tiveram literatura na Idade Média e não tiveram no Renascimento. São literaturas que surgem exatamente como acontece no nosso caso, como literatura nacional no romantismo. Então, no caso da Hungria, Petőfi, que é um romântico, no caso da Polônia, Mickiewicz, no caso da Rússia, Pushkin, no caso Pushkin é um deus. Pushkin é um deus. É um deus. E eu li loucamente em tradução. Esse meu amigo, que aliás é xará, que ele se chama Alexei também, que é Alexei, que nem José ou Antônio na Rússia, é um nome de uma banalidade total, e o meu nome se origina dos irmãos Karamazov, que minha mãe gostava muito do Dostoiévski, e o único irmão Karamazov que não é um picareta total, não é um salafrário, é o aspirante a padre, o bom Alexei. Então eu recebi esse nome de origem dostoievskiana. E esse meu xará, ele morou alguns anos no Brasil, fala um português, eu sou imperfeito, é autor de um dicionário online russo-português e português-russo, e ele lia para mim, ele recitava para mim o Pushkin, só para ouvir a sonoridade maravilhosa daquilo, que sempre a tradução, por mais que nós tentemos, nunca é a mesma coisa. Olha, já me deram o sinal aqui que eu estou acabando, né? Mas eu vou dizer uma frase aqui. Alexei, grande poeta consciente, é rigorosamente contemporâneo de si mesmo e de todos os tempos que tão profundamente o atraem. Antônio Carlos Vilaça. Velho amigo, saudoso. Então, diante disso, eu peço que você encerre essa nossa conversa lendo o Som dos Humildes, ou dizendo de costas de você só, sabe? Vou ler, decora, eu acho que eu não sei nada, Neumann.
A minha tendência, quando eu livro... Está na contracapa do livro, o Sono dos Umildes. Você está com ele fácil aí? É o poema que dá título ao livro. Que é um poema que fala de um seixo, de uma pedra. Nós temos uma longa tradição de pedras na poesia brasileira. Está difícil de achar aí? Não está aqui. É um poema muito curto. O Sono dos Humildes. Um simples seixo junto a um rio que a água arredonda e um pé desloca. És mais do que essa coisa pouca, tu, humano, imenso desafio. Olha esse seixo, olha-o, ele é. Porque ele existe, a glória e a graça são suas, mas ninguém que passa o vê, nem grita aos céus. Por quê? É um mistério. É o grande mistério do existir qualquer coisa, que é o tema central do livro, tanto que o último verso do último poema do livro, que fecha tudo, é só o mistério existe. Então, eu assumo perfeitamente a minha metafísica e a minha ausência da impossibilidade da cognição, que eu sempre considerei o grande tema de Algum dos Anjos. Nós tentamos compreender, mas nós não compreendemos nada, como dizia Sócrates, estava certo. Nós acabamos, que acabou nosso tempo, ficou faltando conversar sobre o Rio de Janeiro, que é o único outro tema importante na poesia. Tem outros temas, mas o importante, além da metafísica, é o Rio de Janeiro, a cidade dele. Então, nós ficamos devendo aqui um novo programa sobre o Rio de Janeiro, de Alexei Bueno, e agradeço muito a presença desse grande poeta, desse grande amigo. Eu que lhe agradeço demais, Neumann. Sempre uma alegria estar aqui com você. Online, mas juntos online. Bom demais. Grande abraço, querido. Grande abraço. Nos veremos em breve. Muito obrigado e até breve. Obrigado. Tchau, tchau. Ou como eu gosto de dizer, em té. Em té. Grande abraço, querido. Valeu.